Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Um match foi organizado presencialmente entre Hans Niemann e Anish Giri. Que é isso, meus amigos? Um match valendo $50 mil, ok? Envolvendo partidas de blitz, partidas clássicas pensadas e também partidas rápidas. O que, meus amigos? A hora da verdade está chegando. Ou não, né? Ou não, porque é aquela história. Quem acredita que o Hans Niemann tá limpo, tá limpo. Quem acredita que o Hans Niemann não tá limpo, não tem prova ainda, porque pode ser uma tecnologia desconhecida, um implante de chip no cérebro, qualquer outra coisa. As teorias de conspiração existem, né? É difícil. Até agora não encontraram nada em Hans Niemann, então até que se prove o contrário. Ele é inocente, mas é um comportamento muito, muito diferente o crescimento do Hans Niemann. E agora ele está organizando esses matches, um x1 aí contra a galera. A gente vai ter outro também agora no final do mês. Então essa é a maneira com que o Hans Niemann está encontrando para poder jogar contra os jogadores de elite. Ele que está expulso da Federação Americana, tá suspenso, né, por um tempo aí, por conta do hotel lá que ele chegou nervoso no hotel lá, quebrou tudo, depois ele pagou tudo, né, mas enfim, a Federação Americana suspendeu ele, então ele não pode participar dos torneios dos Estados Unidos. Já os torneios de elite e tudo mais, a turma, né, não tem o Niemann não costuma ser convidado, então ele encontrou essa maneira, ele vai atrás de patrocinador, consegue organizar esse match e dessa maneira, então, pode ser que ele consiga ganhar rating. Ele já tá com 2.711, vai jogar contra o Anish Giri e a gente vai ver aqui duas partidas clássicas que chocaram o planeta, ok? Chocaram o mundo do xadrez, as duas partidas que a gente vai assistir aqui agora, as clássicas. Hans Niemann, na primeira delas, abre com o peão do rei. Temos aqui C5, a defesa siciliana pelo Giri. Pessoal, Giri, top mundial, né? Jogador que poderia estar ali, torneio de candidatos e tudo mais. Hans Niemann segue com cavalo F3, D6, D4, abrindo a siciliana. Peão toma, cavalo vem para F6, cavalo C3. E agora a gente tem a variante Najdorf aqui da siciliana com A6, bem agressivo. Niemann segue com bispo D3. E5 foi jogado, cavalo volta, bispo vem para E7. Roque coloca o rei em segurança, bispo vem para casa de E6. E até aqui eles jogaram tudo ao toque. Preparo belíssimo de abertura. Aqui o Niemann já gastou um tempinho para rasgar o F4, já começa um ataque. Roque foi jogado e aqui A4 parando as ambições do Giri na ala da dama. Dama vem para C7, pesa na coluna C. Hans Niemann joga com rei H1, evitando qualquer ataque. É o lance do Bobby Fischer. O Bobby Fischer gostava de jogar contra a siciliana o F4, rei H1 e mandar bala no ataque. Cavalo BD7 foi jogado pelo Giri. Bispo desenvolve aqui em E3, completando o desenvolvimento das peças. Torre vem para a coluna C. A5 jogado pelo Niemann. Parando completamente esses peões, evitando os saltos do cavalo. Vamos ver, dando a casa de A4 aqui para o cavalo também no futuro. Vamos ver como é que segue aqui. Torre de F em E8 foi jogado pelo Giri. H3 aqui. Controla a casa de G4. Talvez prepara uma expansão. H6 foi jogado pelo Giri. E agora dama vem para E1. O que será que o Niemann está aprontando? Ele está levando as peças para a ala do rei, pelo visto. Cavalo C5, Giri pesa no centro, ataca o bispo. Niemann segue com esse lance agora, que é bizarro aqui. Dama G3, provocando o cavalo H5, que é o que acaba sendo jogado aqui pelo Giri. Cavalo H5 foi jogado atacando a dama e o peão. E o Niemann agora volta a dama para F2, satisfeito de ter deslocado o cavalo para o canto. Peão toma, foi jogado, e agora bispo toma, o melhor lance da posição e não de cavalo. Você fala, puxa, mas aqui ele vai perder o par de bispos. Não interessa. Niemann não está preocupado com isso agora. Porque depois de cavalo toma, o Niemann está atacando o defensor de F7. Tem uma bateria na coluna F. Anish Giri segue com o lance bispo D8, de forma que agora a dama está protegendo o peão. E o Niemann segue com o cavalo em D5, atacando a dama. A dama vem para a casa de D7 e aqui dama centraliza na casa de D4. Seguimos com bispo toma, o Giri dá uma amenizada nesse ataque, cavalo por D5 foi jogado e agora a dama vem para E6, pesando completamente no peão central.
E o Niemann me manda bala nesse lance dama B4. Um lance bem arriscado, dama G6 foi jogado. Aqui rei H8, os computadores mandam já, é difícil achar lance. Dama G6 foi jogado e o Niemann segue agora com o melhor lance da posição, torre F3. Uma bela subida de torre. Aqui a partida segue com o lance torre em F8, já prevendo que o Niemann vai dobrar as torres. Torre de A em F1 foi jogada e agora bispo G5. O Guiri vai tentando ganhar atividade para as peças, mas agora a torre G3 deixa o bispo aqui cravado, já ameaça jogar um H4 incômodo. H5 tem algumas complicações aqui, não é tão simples assim. Mas é um incômodo ficar com essa cravada. Por isso o Guiri segue com dama em E6. E aqui o Niemann, mais uma vez, centraliza a dama. A dama fica na casa de D4 com uma pressão em G7 que é incômoda demais. Guiri segue com G6, meus amigos. O erro. Um erro praticamente fatal aqui nas mãos de Hans Niemann. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance do Hans, vale a pena? E eu espero que você tenha encontrado o lance brilhante aqui. Torre por bispo, meus amigos. O quê? Lance brilhante jogado pelo Hans Niemann, eliminando o defensor das casas escuras, porque agora depois de peão toma, cavalo em F6 com cheque, o rei não consegue ficar em nenhuma casa clara, tem que vir para uma casa escura, e agora cavalo D7 foi jogado, dando um cheque descoberto, recuperando o peão, e recuperando peça, e ficando com uma estrutura de peões melhor, indo para um final melhor. Olha o nível! A partida segue com o lance F6... Cavalo toma, torre toma, bispo C4 exclama, ganhando atividade, passando o bispo de uma casa passiva para uma casa ativa. Dama atacada sai, bispo D5 já deixou peças amarradas na defesa do peão. Cavalo E6 foi jogado pelo Guiri, ataca a dama. Niemann segue com dama B6, com pressão agora na ala da dama. Isso aqui vai desmoronar. O Guiri sabe disso, então o que ele precisa fazer? Ele vai para o contra-jogo na ala do rei, segue trazendo peças. Cavalo F4, ele sabe que caiu em B7 e deixa a dama no jogo. Dama em E5, afinal de contas, a dama vai dar suporte para a casa de G3, pode ter contra-jogo. Niemann não está preocupado, segue com dama por A6 e agora ele tem um peão passado, cuja casa de promoção está garantida pelo bispo. Se o Guiri quiser capturar o bispo, ele poderia fazer isso, não é? Poderia jogar dessa maneira, mas teria que jogar esse final onde o Niemann já tem um peão bastante avançado e uma galerinha subindo aí. Difícil, o computador fala que as brancas têm vantagem, peão a mais. Por isso, nesse momento, o Guiri vai para o ataque, solta um F5, tenta abrir a coluna F. Niemann segue com o lance dama C4, trazendo mais uma proteção para o peão central. Cavalo H5 foi jogado de olho no duplo. Guiri é perigoso e ainda vai garantir o posto do cavalo com F4 daqui a pouco. Niemann segue com torre F3. Tudo bem, evitou o duplo do cavalo. O cavalo chega de qualquer maneira. Rei G1 foi jogado em F4. Vejam aqui, o Guiri está com 2 peões a menos, mas ele tem um cavalo avançado muito forte. Rei F2. Encosta um pouco mais aí no cavalo. Controla um pouquinho a casa de E2. Ok. A partida segue com rei H7. C3 foi jogado pelo Niemann, protegendo seus peões. Notem que aqui um lance do tipo dama por B2 é tentador, mas aqui tá vindo dama C3 com cheque forçando a troca das damas, indo para um final melhor para as brancas. Por isso o Guiri não pode capturar esse peão. Olha o nível, olha a profundidade da partida. Rei H7 por isso foi jogado. Agora sim ameaçou tomar, não tem mais o cheque em C3. Mas o Niemann segue com C3 protegendo seus peões. Dama em E7. O Guiri vai tentar alguma coisa, dama B4 exclama 1000. Esse lance aqui é um lance genial e a gente já vai ver por quê. E o Niemann leva 1 minuto para encontrar esse lance. Ele leva para encontrar um dos lances mais geniais que eu vi há bastante tempo já. Dama B4. Vocês vão entender a genialidade desse lance. O Niemann sabe que está vindo esse lance aqui, G4. Ele deixa chegar esse lance G4. E agora com a torre atacada... Se você tirar a torre para a casa de D3, as pretas têm um contra-jogo violento na ala do rei. Se vacilar, vão ganhar a partida. G4 chegou e o que você faz se você não pode jogar esse lance? Meus amigos, se preparem para um lance chocante nessa posição. Hans Niemann segue com o lance dama B7.
atacando a dama que está desprotegida, ok, é verdade, mas a partida seguiu com dama toma, bispo toma e agora peão por torre. Niemann tem uma torre a menos. No entanto, não é fácil parar este peão que vai avançar e a casa de promoção está garantida pelo bispo. Será que vai dar certo isso? Notem que o Niemann, meus amigos, ele gastou... O que mais para mim, o que mais choca é o tempo que o Niemann gastou para jogar dama B4, que é extremamente profundo, sabendo que vem o G4, ele gastou 1 minuto. E aqui ele gastou, tipo, 15 segundos. 15 segundos para sacrificar a torre e a partida tem mais quase 20 lances. A partida segue com G por F3, um lance frio, recuperando o peão, nada de disparar peão, nada disso, é o único lance da posição. Único. Se você jogar 6 já não dá mais. F por G2 aqui as pretas vão ganhar. F3, as pretas vão ganhar. Cavalo H1, tá bom? Aqui as pretas ganham. F2, tá vindo cheque de cavalo, tá vindo promoção. Ah não, tá vindo... cheque de cavalo, promoção, mate chega em poucos lances. Por isso o Niemann segue com G por F3. Aqui mais uma vez, ele jogou ao toque, ok? Jogou ao toque. A partida seguiu com D5. O Guiri, de alguma maneira, tenta abrir linhas aqui, né, desviar um pouquinho o bispo para poder tentar chegar com o cavalo aqui, tentar fazer alguma coisa. Vamos ver o que o Guiri vai tentar fazer. Bispo por D5 foi jogado, único lance da posição. Cavalo H5, vai tentar defender. Niemann dispara o peão, cavalo vem para F6. Bispo atacado. Bispo C6 com frieza controlando os saltos do cavalo, mas agora o cavalo vem para E8 e ele vai chegar em C7. Ele vai chegar aqui em C7. Por isso o Niemann não avança esse peão. Segue com B4, poderia avançar também, segue com B4, olha a frieza, jogando com uma torre a menos. O cavalo chega em C7, parece que agora não vai mais rolar, mas B5, 2 peões passados e conectados. A torre vem para F6, A7, dispara o peão e aqui então o Guiri vai para essa ideia de sacrificar a torre no bispo, de maneira que esses peões são dobrados, não passam e esse está controlado. Parece que as pretas... Parece que deu ruim o sacrifício do Niemann, só que não. Porque depois de G5 jogado pelo Guiri, agora o Niemann começa a levar o rei. Rei E2, rei G6 foi jogado rei D3, rei F6 tentando chegar com o rei, rei C4, rei E7 foi jogado rei C5, cavalo A8. E aqui então parece que as pretas controlaram, porque o rei do Niemann não pode mais avançar. O cavalo está controlando esse avanço, o rei está controlando esse avanço e agora eu não sei não, as pretas... vão se defender, vão se segurar. Tem um peão aqui, ainda é perigoso. Mas nessa posição, Hans Niemann vai para esse lance absurdo, C7. Ameaçando promover. E se você capturar com o cavalo aqui, o rei ganha a casa de C6, o ponto todo é esse. E aqui acabou. O cavalo vai para o canto, não sai mais daí, o peão vai promover. Não tem como querer empatar, né? Vou tentar afogar aqui, não dá certo isso. Ó. Vou tentar afogar aqui, né? Não funciona, ó. Vou ficar afogando aqui. Olha o Rafa, vai perder não, mas tem esse peão aqui também, calma. Calma, pessoal. Vou perder aqui a partida do Niemann. Vocês viram, aqui vai ganhar, não adianta. Por isso, nesse momento, o Guiri não captura o peão, segue com o rei D7, encosta no peão. E aqui o Niemann vai para essa sequência genial. Ele promove para a dama, sacrifica esse peão barra dama, se for, né? Segue com o lance rei C6. Caraca, cavalo C7 foi jogado. E agora? E5 dispara outro peão. Agora, o que eu tô impressionado é que o Niemann calculou tudo isso em 1 minuto, lá atrás. 20 lances atrás. Cavalo A8 foi jogado. E6 dispara o peão. Rei D8, agora não tem mais o que fazer. Rei D8 foi jogado, mas depois de simplesmente rei B7, meus amigos. Olha isso. Uma masterpiece. Anish Giri, chocado, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. O mundo ficou em silêncio. O mundo está em choque depois dessa partida do Hans Niemann contra o Giri, um suprassumo da história do xadrez, uma das partidas mais sensacionais que eu já vi recentemente. E quando eu falo recentemente, acho que dos últimos 5 anos, eu tô impressionado. E aqui, então, uma possível continuação seria jogar qualquer lance de cavalo, mas você tem esse avanço do peão. E aqui não tem mais jeito, você vai capturar aqui e já era. Ou se você simplesmente trouxer o rei, você vai promover.
Se capturar o rei, toma o cavalo, promove na sequência. Se tomar de cavalo, promove. Com um final completamente vencedor. Ainda tem outro passado para dar problema. Pode até sacrificar no cavalo. Rafa, não vai capivarar. Não, mas dá. Galera, um negócio assustador, vocês vão ver a próxima também. Preparem-se para a próxima. Mas aqui, vou puxar o relatório aqui do chess.com para a gente ver a precisão aqui dos jogadores. E a gente teve aqui, então, 95,3% de precisão com lance brilhante. Para cima do Guiri, 90,2%. Uma partida, assim, belíssima, lindíssima. E agora, o mundo está chocado. Guiri vai com as peças brancas contra o Nima e abre com o peão dama. Cavalo em F6 foi jogado, C4, E6, cavalo vem para F3, D5. G3, catalã, bispo cheque, desvia o bispo, volta. Bispo vem para G2, todo mundo precisa rocar. E agora, cavalo de bem D7, vai jogar um A6, vai jogar um C5, vamos ver. Dama C2 foi jogado, Niemann preferiu C6 aqui. Torre vem para a coluna D, B6, vai tirar o bispo. Bispo vem para C3, pega a diagonal de casas escuras. Cavalo E4, ataca o bispo. Bispo volta para E1. E aqui bispo B7 jogado pelo Niemann. Ok, cavalo de bem D2, ataca o cavalo no centro e o Niemann vai para essa formação, muro de pedra aqui. Joga um F5, parafusa o cavalo aqui no centro. Guiri solta o contra-jogo. Aqui eu creio ser ainda o preparo de abertura do Guiri, porque ele jogou com muita velocidade isso. E aqui a ideia é que você não pode capturar esse peão, porque cavalo toma abrindo um ataque para cima do bispo, né? E aqui, então, as brancas ficam melhores. O computador aceita tudo, fala que tá tudo bem, porque você toma atacando aqui também. Vamos lá, vamos ver a continuaçãozinha aqui da engine. Tá atacando a torre, mas aqui C5 atacando o bispo e atacando o cavalo. Uma continuaçãozinha aqui enginesca. Pera aí, o melhor aqui era tomar de peão. Toma de peão e joga esse ainda. É, aqui tem preparo, né? Aqui tem muitas loucuras, tem esse, aqui já entra num território bizarro. Mas, então aqui eu creio ser o preparo do Guiri, porque ele jogou ao toque, não dá para calcular tudo isso. Niemann segue com bispo F6. Com quanto tempo aqui ele gastou para jogar? Jogou rápido isso. Melhor lance da posição. A4 foi jogado, o Guiri vai apostando na ala da dama, dama em E7. Temos o cavalo vindo para B3, peão toma, dama toma, com pressão já na diagonal de casas claras. C5 foi jogado pelo Niemann, atacando o centro. Cara, olha a confusão, né? Abrindo a diagonal do bispo, aqui uma confusão tática já. O Guiri segue com peão toma, mas agora bispo D5 primeiro, intermediário atacando a dama e atacando o cavalo. Dama volta para C2 e agora peão toma. E o Guiri segue com torre de A em B1. Niemann joga C4. Cavalo atacado volta para a casa de D2. E agora a torre vem para a coluna C, dar suporte para o peão. Cavalo em F1 foi jogado pelo Guiri. Cavalo volta para D6. E aqui temos torre de B em C1. Por enquanto o material está igual. O Niemann tem um peão passado bastante perigoso. Segue com cavalo B6. Pressão no peão, suporte para o peão. A5 foi jogado e aqui bispo E4. Niemann joga esse lance cavalo B6 que parece um erro. Volta aqui. Parece um erro esse lance. Você fala, ele vai jogar 5. Se perder um tempo, você vai ter que voltar. Foi a ideia do Guiri. Ele gastou aqui 20 minutos. E o Niemann me manda ao toque essa pancada. Já estava preparado, já estava esperando isso. A dama atacada vem para a casa de A2. E agora o cavalo ganhou a casa de D5. E as peças do Niemann vão chegando. Ele está apertando o Guiri. A partida seguiu com o cavalo de 1 em D2, mas agora C3 ataca o cavalo. Cavalo por E4 foi jogado, o cavalo toma, torre em A1. E agora o Niemann segue com torre de A em B8. Torre de D em C1, tentando dar suporte aqui na casa de C2, está ficando esquisito isso. E aqui a gente poderia pensar nesse lance aqui, mas não funciona. Porque aqui o Guiri colocou uma bela armadilha para cima do Niemann. Esse lance que é natural é ruim, porque aqui as brancas têm torre por C3. As brancas têm torre por C3 e estão melhores, tirando a defesa da torre e sacrificando para jogar isso daqui, ó. É bizarro, bizarro, e as brancas estão melhores. Portanto, o Guiri fez uma jogada genial provocando esse lance, genial, simplesmente sensacional. Porque aqui você fala o seguinte, ah, Rafa, mas aí dama por B2 não é tão forte. Não é tão forte, porque aqui você termina com essa torre atacada e tudo mais. A outra sequência era mais forte. Mas o fato é que o Niemann
nessa posição não joga esse lance. Segue com dama C7, dá suporte para o peão. E3 foi jogado pelo Guiri. E agora sim torre B2 chegou. Na hora certa. Dama em A4, coloca a dama em segurança. C2, dispara o peão passado. Protegido por uma galera forte. Guiri vai tentando sobreviver, encosta na torre, mas agora a dama dá suporte para a torre. E a dama passa para casa de D3. A gente está no lance 32. E o Niemann está jogando perfeitamente. Está no detalhe, segurando uma vantagem aqui de 1 ponto contra o Guiri. Segue com torre B3, dama atacada, não dá tempo de capturar o peão. A dama vai lá para casa de A6. E aqui o melhor lance da posição, meus amigos, segundo o Stockfish, rei F7. O melhor lance da posição, rei F7. Eu te pergunto, quem consideraria esse lance rei F7 aqui? Porque aqui a gente está tão focado, né, em tentar trazer as peças, promover o peão passado, sei lá. Rei F7 é um lance que a gente não considera. É um lance alienígena. Rei F7 foi jogado. O lance da máquina e o lance jogado aqui pelo Niemann. E ele levou quanto tempo para fazer? Jogou ao toque. Jogou ao toque o lance rei F7. Bispo F1 foi jogado pelo Guiri. E agora torre vem para casa de B2. Dama volta para D3, pressionando o peão aqui de C2. Mas aqui Niemann segue com torre C7. Tudo sob controle. Cavalo D2 foi jogado, temos trocas. Cavalo toma, bispo toma. E aqui torre B3, mais uma vez atacando a dama fica em E2. E agora sim, com a dama em E2, torre B1. Que medo. Guiri faz as contas, vê que está sob controle, segue com o lance E4. F por E4 foi jogado, dama por E4. E aqui, meus amigos, dama B2. Que pancada. Pressão violenta em A1. Temos torre toma, peão toma, torre toma, protegida pela dama, mas aqui o Niemann conseguiu capturar uma peça. Tem uma peça a mais. O Guiri segue com o lance bispo H3, Niemann faz a proteção com torre em E7 e daqui para frente já fica difícil encontrar. O melhor lance aqui seria cavalo C3. O Niemann vai para esse lance defensivo, mas agora o Guiri encontra esse bispo por E6 com cheque. Torre por E6, dama por D5. Já tem algum ataque aí, tem talvez alguma compensação. Niemann segue com o lance dama em E2. Dando suporte aqui para a torre, a posição está perigosa, o rei está exposto, dama vem para F5, torre E7. Por enquanto o Niemann com uma peça a mais, no entanto o Guiri tem 2 peões a mais, 3 peões a mais aqui agora. E dama em F3 foi jogado pelo Hans Niemann. Dama vem para C2, dama D5 centraliza a dama. A6 foi jogado, cai o peão central, Guiri segue com H4. Dama D5 centraliza a dama mais uma vez, rei vem para H2, G6. Lances difíceis, né? E aqui então, torre D1 ataca a dama. Dama vem para B5, dama em A2 com cheque, o rei vem para casa de G7. Torre se infiltra e agora a torre F7 faz o bloqueio para que as peças não entrem na casa de G8. Torre H8, o Guiri vai tentando, dama D7 vai se protegendo do jeito que pode. O Niemann, torre vem para a coluna B, ameaçando talvez um torre B7, dama C6 já escapa. E aqui F4, torre E7 traz a torre para o jogo. Torre G8 com cheque, não tem problema. Notem que aqui o lance dama aqui em G8, o rei H6 e o rei tá seguro, né? Que loucura. Ô, Rafa, não tem um G4, G5 aí não? Porque agora as pretas dão mate primeiro, né? Quem dá mate primeiro ganha, não é assim no xadrez? No xadrez quem dá mate primeiro ganha. Torre G8, então, foi jogado pelo Guiri. Rei H7 foi jogado e agora a torre vem para F8. Bispo G7 ataca a torre vem para D8 e dama chega em F3. Ameaçando trazer uma galerinha aí. Dama G8 foi jogado com cheque, rei H6, dama D5. Uou! E aqui talvez torre E2, mas o Niemann preferiu jogar com dama em F2 por algum motivo. É bem curioso que esse é o segundo melhor lance da posição, mas dá uma diferença bizarra. É muito curioso não jogar o lance torre E2, né? Uma continuação assim que se você perguntar para 10 pessoas, muitas jogarão isso, né? Mas é talvez porque tira, né? Aqui as casas, tira essa casa do rei, não sei se fica ameaçando coisas aqui. A continuação é difícil mesmo, teria que achar esse lance único, né? É difícil. Niemann foi para dama em F2 com cheque.
Rei H3, dama em F1 com cheque, rei G4, dama em E2 com cheque, rei volta para H3 e aqui bispo F6. Guiri segue na luta com torre D6 e agora o rei volta para G7, dama D3 foi jogado dama em E1, o Niemann evita as trocas das damas, dama vem para D1, dama centraliza em E4, dama D5, dama em E2, dama D3, dama em E1, o Guiri quer repetir, pediu um empate aqui, mas Hans Niemann evita o empate, segue com dama toma, torre toma e vai jogar esse final. Segue com o melhor lance da posição. Melhor lance da posição, talvez o único para buscar alguma vitória por aqui, que é bispo C3. Não me pergunte por quê, mas é o único lance. Qualquer outro lance aqui não é bom, não é tão bom. Se eu jogar esse lance aqui, não vai funcionar, porque torre cheque, tem que voltar, né? E agora tem torre B7 aqui. Ok, beleza. Então você não pode jogar esse lance. Mas será que rei F7 funciona? Também não, rei G4 e por algum motivo as brancas aqui talvez conseguem lutar pelo empate. O único lance que funciona é bispo C3. Nem bispo B2 funciona, pra vocês terem ideia. Aqui torre D3, por conta de engine, tem um torre D6 chegando, tem um rei G4, enfim. O único que funciona é bispo C3. Mantém essa vantagem aqui de um ponto. Não me pergunte por quê. Rei G4 foi jogado, mas agora bispo B4. H5 foi jogado, o peão toma, e é claro que o Niemann tem um bispo a mais, e esse peão promove na casa escura, o que é bom, o tal do canto quente. Por isso é um final perigoso aqui para o Guiri, mas ele tem dois peões passados e conectados. Niemann segue mais uma vez com o único lance da posição, rei F6. Rei G4 foi jogado, torre E6, é tudo lance único, galera. Torre A1 protege e agora a torre E3 foi jogado, pressiona o peão, torre vem para C1, bispo C3 faz o bloqueio da torre, a torre fica aqui em C2 e aqui rei E6 melhora um pouquinho a posição do rei, torre vem para casa de F2 e agora bispo D4, coloca uma ameaça aqui de algum ataque descoberto, talvez aqui atacar o peão, por isso torre A2 foi jogado pelo Guiri, mas agora rei D5, o rei vai ganhando espaço. Rei H4 foi jogado, torre E8. Temos o lance G4 disparando o peão, bispo ataca o peão, rei G3, faz a proteção. Parece que esse lance foi errado aqui, ó. Esse lance aqui foi errado. Teria que jogar o lance torre E6, rei E6, bispo F6, enfim, coisa de computador. Agora, em tese, o Guiri tá de volta, mas na prática é difícil, né? Torre F8 pesa para cima do peão, torre A4 encontrado pelo Guiri faz a defesa, bispo D4 coloca a pressão, rei F3, o Guiri vai conseguindo equilibrar, a torre vem para a coluna B, G5, os caras já estão no lance 87, já estão cansados. Torre B1 foi jogado pelo Niemann, cheque, bispo cobre, rei G4, rei C4, G6 dispara o peão, que medo. Torre cheque, rei F5, bispo D4, segurando o avanço. Torre A2, rei encosta no peão, e aqui rei E4 foi jogado, bispo atacado fica em F6, F5, e o Guiri vai conseguindo avançar na posição, Niemann dá cheque, coloca a torre em C1, torre vem para E2, vai se segurando o Guiri do jeito que pode. E aqui então o Niemann vai para as trocas e a gente cai nesse final dificílimo. Segundo o Table Bases, as pretas vencem, mas nem o Stockfish está vendo como é que vence isso agora, porque ele está dando um ponto de vantagem. Nem o Stockfish vê como é que vence isso. Prestem atenção no que vai acontecer aqui agora. Rei C5. Deixa eu ver se é o único lance. Isso aqui é importante de eu falar. Só tem 3 lances aqui. Esses 3 são naturais. Ok. Somente esses 3 ganham. É o natural. Vale dizer que foi uma boa leitura do Niemann aqui, quanto tempo ele levou para jogar ao toque, porque se toma o peão já não dá mais, o rei vem para D5, aqui não funciona mais, aqui as brancas vão ganhar, tá? As brancas vão ganhar, você tenta tirar aqui, F6 passou, as brancas vão promover primeiro, você vai ter que sacrificar aqui e vai tentar levar o peão, mas as brancas promovem primeiro, acabou, tá? Então, vamos lá, não pode tomar, por isso o rei aqui em C5 foi jogado. O rei vem para casa aqui de F4, mas agora rei encosta aqui em D6, o rei fica por aqui, bispo, esse é o lance que vence, tá? Esquece aqui, olha só o que acontece com a barrinha. Bispo G7, meus amigos, uma das manobras,
Essa manobra é difícil de explicar, tá? Olha a genialidade. Bispo G7 ganha um tempo, porque depois de rei F4, rei E7, rei G5, bispo cheque. Rei fica aqui em F4 e agora bispo H8. O rei fica aqui em G5, mas agora bispo G7 passa a vez e controla essas duas casas. É questão de passar a vez a técnica aqui. O rei fica aqui em F4, mas agora o rei ganhou a casa de G6. Tudo bem, o rei vai ficar aqui tentando proteger, mas agora bispo H6, como é que faz para proteger o peão? Rei H5, porque se o peão cair, cai o bispo. Mas agora o que fazer então? Bispo F8, o rei volta para defender aqui em G4 e aqui bispo D6, tentando segurar por aqui. Mas agora rei F3 e mais uma vez o peão não pode ser capturado porque senão as brancas ganham. Por isso Niemann segue com bispo E5 e parece que o Guiri conseguiu uma boa defesa. Segue com o rei aqui em E4 e agora bispo B2, mantendo o controle dessa diagonal. Rei F4, no entanto, faz a defesa. Como equacionar esse problema? Bispo A1. Passando a vez mais uma vez, rei G7, o rei ganha a casa de G5, bispo B2. Passando a vez mais uma vez, rei H5, bispo F6, tirou essa casa do rei. Rei G4, mas agora o rei ganha a casa de H6, ganha a casa de H5 e ganha a casa de G5. E por isso nessa posição, um final perfeito. Anish Giri abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Mesmo com pouco tempo no relógio, Niemann solucionou um final de extrema dificuldade no xadrez. E a gente tem aqui o relatório do chess.com, foram 117 lances de luta, uma partida épica, o mundo está em silêncio, o mundo está em choque, que a gente tem a precisão, a gente vê uma verdadeira luta. Niemann sempre melhor, Guiri conseguiu equilibrar, Niemann melhor de novo, né? Uma verdadeira luta entre os dois jogadores. E meus amigos, vocês querem saber o resultado disso tudo? Niemann venceu aqui, ó. Niemann, vamos botar isso aqui em tela cheia para vocês verem, fica melhor, ó. O Niemann venceu a parte de blitz para cima do Guiri, 7,5 a 4,5. Venceu a porção de clássicas, 9-6. 9-6 contra o Guiri. E vai jogar agora a sessão de rápidas. Amanhã. Resultado disso, a gente vê aqui, né? Já vamos mostrar o rating dele como tá. Ele é um jogador que tem uma ascensão totalmente diferente de tudo que você já viu na vida, ó. Ele ficou estagnado nos 2.300 durante um ano, 2 anos quase. Estagnado nos 2.300 durante 2 anos da vida dele, 2018. Aí ele resolveu jogar um pouco mais, ficou estagnado de novo aqui em 2.400. 2018 até 2020, 2021, ficou estagnado nos 2.400. E dali pra frente ele deu um pulo e não para mais de crescer. Não é muito comum, só para vocês terem ideia, eu vou mostrar aqui, sei lá, o Caruana, vou mostrar o Carlsen, vou mostrar, sei lá, o Wesley So, vou mostrar Nakamura. Prestem atenção nisso daqui, que eu vou mostrar para vocês. Esse é o padrão, tá? Esse aqui é o padrão de gráfico de um super jogador. Ele não para no 2.300 por 2 anos, ele não para nem um mês. Ele não para no 2.400, ele vai direto para o 2.600, 2.700. Isso aqui é jogador de elite. Todos eles têm esse mesmo padrão. Vamos ver o Carlsen. Aqui, ó, progresso. Mas não parou nunca, ó. Foi direto aqui, ó. 2.600, caiu um pouquinho, 2.800, tá? Num período curto. É assim que acontece com esses caras. Ninguém para 2 anos ali, 2 anos com esses caras, né? Eles vão rápido para esse nível. Ó, o Wesley So, ó. Chega rápido perto dos 2.600, 700, né? Não parou, não teve patamar. Nakamura já um pouquinho mais, né? Mas não, mas ó, 2.650 direto, não parou em 2.300, 2 anos em 2.300, 2 anos, 3 anos em 2.400, não existe. O próprio Guiri, Anish Giri, Fid, qualquer um que você for olhar, esse é o padrão, né? Aqui, ó, rating chart do Guiri, ó lá. Boom, né? Vai direto. Não tem patamar. Olha o do Niemann. É assustador, cara. Ele é diferente de tudo que você já viu na vida, né? Um cara que ficou estagnado anos no 2.300, anos no 2.400 e agora essa ascensão meteórica. E aqui, o Niemann, então, ele é o novo número
23 do mundo, meus amigos. 2,719, passou o Vincent Keimer, passou o Richard Rapport, passou o Grishuk, Tabatabaei, Yu Yangui, Danil Dubov. É tudo passado. Temur Radjabov. É tudo passado. Quem tem pela frente aqui, ó? Logo mais ele vai passar aqui MVL Gujarati, Aronian. Porque, meus amigos, do jeito que ele tá, esquece, é top 10 mundial esse ano. Eu vou fazer essa previsão. Niemann top 10 mundial esse ano, né? Vai ganhar. Mais ponto de rating, vai subir aqui top 10 mundial. Meus amigos, é isso. Esse é o Hans Niemann, um dos caras mais intrigantes da história do xadrez. Que loucura. A gente segue acompanhando aqui a carreira de Hans Niemann. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!